Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula do nosso canal Super-Heróis e Heroína da Ciência. E hoje falaremos sobre as doenças relacionadas com a água. 4 milhões de pessoas no mundo morrem anualmente por doenças transmitidas pela água, por condições como essas que a gente vê nas fotos, por falta de saneamento básico. Trazemos hoje como heróis da ciência os cientistas que trabalham nos 23 projetos no desenvolvimento da vacina contra a Zika. A Zika, que foi uma doença que chegou como uma curiosidade médica, branda, e trouxe implicações graves para a saúde pública, com a microencefalia. Então, que esses nossos heróis possam em breve desenvolver essa vacina contra essa doença. As doenças relacionadas à água, elas podem ser causadas por micro-organismos como vírus, bactérias, protozoários ou ainda por vermes. A cólera é uma doença bacteriana. A pessoa se contamina ao ingerir água e alimentos que estejam contaminados com essa bactéria. Malária e dengue, a relação que elas têm com a água, não pega diretamente na água, mas o mosquito, que é o vetor, o transmissor, ele se desenvolve no ambiente aquático. A malária é causada por um protozoário e a dengue é uma doença causada por vírus. Verminoses, que pega na água, como a esquistossomose ou barriga d'água, xistosa no interior, que é quando as pessoas se contaminam ao entrar em água e lagoas que tem a larva do verme. Hepatite, uma virose pode ser transmitida a hepatite A, no caso, por água e alimentos contaminados. Febre tifoide, uma bactéria, também ingerida por água e alimentos. E a leptospirose, que apesar de ser causada por uma bactéria, a maneira de se contaminar é pela pele. A bactéria entra pela pele, principalmente naquele contato de água de enchentes. Então, sobre todas essas doenças, a gente vai falar um pouquinho, começando pela amebíase, entamoeba histolítica, amoeba, a massinha colorida para a gente brincar. Tem a ver, por causa do formato, ela tem um formato irregular, é um protozoário unicelular e ele tem um formato irregular. Nome científico, entamoeba histolítica. As pessoas se contaminam ao ingerir cistos da ameba presente na água ou em alimentos contaminados. Esses cistos, ao serem ingeridos, eles vão para o intestino, onde liberam as amebas e elas vão fazer reprodução assexuada, se multiplicam. Mas como elas vivem aqui no intestino, elas podem causar lesões nos vasos intestinais. Por isso, um dos sintomas dessa doença, as fezes podem sair com sangue. E a perda de sangue, ela leva à anemia. Então, dá uma fraqueza, falta de apetite, cansaço, decorrentes dessa doença. Os cistos são eliminados pelo intestino nas fezes. E eles vão contaminar, caso não haja tratamento do esgoto, saneamento básico, como já falamos em aulas anteriores, eles vão contaminar principalmente as verduras, que se não forem bem lavadas, poderão ser ingeridas e continuar o ciclo de transmissão dessa doença. Hepatite, nós vamos falar especificamente da hepatite A. A hepatite A, que é transmitida por águas e alimentos contaminados na falta de saneamento básico. É um vírus, uma doença viral, é um vírus que ataca o fígado, o grande problema dele é esse. Então, esse órgão, que é o fígado, fica comprometido, todas as suas funções, pelo vírus que se instala. Como sintomas, dá principalmente náusea, muito enjoo, vômito, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas juntas, falta de apetite, febre. E com o decorrer da doença e o comprometimento das funções hepáticas, funções do fígado, a bile, ela acaba caindo na corrente sanguínea e fica com a pele amarelada e os olhos amarelados. E a urina fica escura, porque essa bile vai ser eliminada pela urina. Então, o vírus da hepatite, ele se instala no fígado, o órgão no qual ele é mais acometido pela doença, pode dar inchaço, pode dar comprometimento das funções. E a transmissão? Então, como que pega?
alimentos mal preparados, principalmente a pessoa foi ao banheiro, não lavou a mão, manipulou aquele seu sanduíche que você vai comer na rua, no trailer, e outros alimentos crus. Essa ingestão desses alimentos crus, ou até a água contaminada, né, do ambiente, então a pessoa está lá eliminando o vírus pelas fezes, o esgoto não é tratado, contamina o ambiente. Contaminando o ambiente, pode contaminar frutas, verduras, né, na plantação, na irrigação, ou até a própria água que as pessoas ingerem caso não tenham água tratada. Pode também ser transmitido diretamente de uma pessoa a outra, mas principalmente na falta de higiene, ou compartilhando coisas tipo toalhas, talheres, pode haver essa transmissão também, interpessoal. Então, previna. E o jeito básico de prevenir hepatite A é muito simples, medida simples. Lavar as mãos. Lavar as mãos antes das refeições, após ir ao banheiro. Isso evita muita contaminação de hepatite. Leptospirose. A bactéria leptospira, ela é eliminada no ambiente. Ela se instala nos rins de alguns animais. Principalmente a gente vê o rato muito como vilão, mas ele não é o único. Mas, como a gente tem uma população na cidade muito grande de ratos, e eles podem estar contaminados, nos rins desse rato as bactérias se desenvolvem e elas saem na urina. Então, quando a pessoa entra em contato direto com a pele, que tem alguma ferida, a bactéria pode entrar por essa ferida. Então, andar em águas de enchente, ou ainda ingerir águas após as enchentes que possam estar contaminadas pelo esgoto, com urina de rato, pode levar à contaminação por leptospirose. Então, tem uma feridinha, nessa ferida, na urina do rato, saiu a bactéria, ela pode entrar ao pisar nessas poças ou outras. Mas não é só o rato. O cão, na urina do cão, pode contaminar também o homem e de outros animais domésticos, animais de produção, cavalo, boi, porco. E essa urina desses animais contamina o ambiente. Então, a água de banho, quando a pessoa não tem água tratada e tem que tomar banho, por exemplo, com água de rios, de córregos que podem estar contaminados. Quem é esse? O nosso mosquito atleticano, né? Preto com as manchas brancas. Esse capa de todas as revistas, jornais e noticiários, principalmente na estação chuvosa, que é a época em que aumentam as contaminações, é ele, o mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito, ele é transmissor, ele já foi conhecido como mosquito da dengue, mas hoje a gente até brinca assim, ele é um mosquito total flex. Todos os vírus, vários vírus que colocam nele, ele consegue transmitir. Então, ele é potencial transmissor do vírus da dengue, claro que só se ele estiver contaminado, do vírus da chikungunya, Zika, que são as mais recentes, e também da febre amarela. Então, vamos entender um pouquinho dessas doenças transmitidas por esse mosquito e algumas formas de contaminar. Elas têm uns sintomas comuns, como febre, dores no corpo, pode dar náusea, cansaço. Porém, tem alguns sintomas que diferenciam mais elas. Por exemplo, na dengue é muito característico as dores no músculo, nas articulações e atrás dos olhos. Então, tem uma dor atrás dos olhos muito característica aí na dengue. Na Zika, ela tem menos dores no corpo e nas articulações, mas pode dar um vermelhidão nos olhos e uma aversão à luz, e os olhos podem ficar inchados com uma conjuntivite. E dá mais manchas no corpo também do que nas outras, geralmente. A chikungunya, o principal delas são os inchaços e as dores nas articulações, que dificultam as atividades. Essas dores da chikungunya são tão intensas que elas podem fazer a pessoa ficar uns 2 meses ou até 1 ano com dificuldade de locomover, de fazer suas atividades normais. Como esse mosquito se desenvolve? Os principais focos de contaminação são os locais que têm água parada.
potinhos, vasos de planta, pneus que acumulam água. Até nas próprias plantas, como as bromélias, são plantas que acumulam água nas suas folhas. O mosquito adora esse criador, porque as suas larvas e a pupa, ela se desenvolve na poça de água. Então ele passa por alguns estágios de metamorfose durante seu desenvolvimento, de ovo, larva e pupa, até virar um adulto. O adulto, ele pode até nascer contaminado, porque os ovos podem ficar com o vírus dessas doenças e permanecer no ambiente até um ano, no ambiente desidratado, seco, né, até ter água para ele se desenvolver e virar um mosquito adulto. Ou o mosquito também pode se contaminar ao picar um indivíduo contaminado e depois picar outro que não estava contaminado. Dessa maneira ele passa de um para o outro. Os vírus, que podem ser dengue, chikungunya, febre amarela. As fases, então, de desenvolvimento é o ovo, que a fêmea coloca em volta do recipiente e quando vem a água ele cai para dentro do potinho. Ele se desenvolve e vira larva. A larva, ela se movimenta muito, ela tem um sifão que ela sobe para respirar, se alimenta de coisas que estão dissolvidas na água. A pupa, que já é uma fase mais paradinha, ela não se alimenta, ela dura uns 2 dias e ela fica paradinha, esperando o momento de sair o mosquito adulto. E esse mosquito adulto, logo após o nascimento, eles já procuram, os machos procuram a fêmea para o acasalamento e fazer postura dos ovos. Somente a fêmea é que pica, é que suga o sangue, porque ela precisa do sangue para a maturação dos ovos. Os machos, eles se alimentam de néctar de flores. Eles não são hematófagos, não se alimentam de sangue como as fêmeas. Então, o que fazer para prevenir todas essas doenças? É retirar os criadouros do mosquito. Tampar bem e lavar a caixa d'água periodicamente, inclusive com água sanitária para tirar possíveis ovos que possam estar nas bordas. Virar os pneus, não deixar armazenando água. As garrafas, colocar sempre a boca virada para baixo. Os lixos bem acondicionados, bem fechados, distante de animais que possam rasgar e espalhar os recipientes aqui. Os potinhos de plantas, tem que colocar terra, areia, para não deixar acumular água, porque são possíveis criadores. Então, uma charge do Duque sobre a dengue e um desafio dengue. Uma questão do Enem para você responder. Vou deixar uns minutinhos, olhe o gráfico. E aqui está a resposta. Então, Aedes aegypti. Então, uma pesquisa feita em São Luís mapeou os tipos de reservatório onde mosquitos são encontrados. Observe a tabela. Os tipos de reservatório onde eles são encontrados. De acordo com essa pesquisa, o alvo inicial para a redução mais rápida do foco do mosquito vetor da dengue deveria ser constituído por... Então, qual seria o alvo? O que deveria tirar? Seriam aqueles que têm maior população de mosquitos se desenvolvendo, que é o tambor, tanques e depósitos de bairro. Então, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curta nosso canal, se inscreva para que a gente possa assistir muito mais aulas sobre os assuntos do ensino fundamental. Até a próxima, pessoal!